Olá, hoje vou falar um pouquinho sobre a evolução do homem animal ao homem espiritual. Para isso é importante termos algumas noções que a doutrina espírita nos passa, que é que nós, por exemplo, nós somos espíritos, nós somos espíritos encarnados, nós estamos neste momento da nossa vida usando este corpo físico, tá? Vai chegar uma hora que esse corpo vai se desgastar, ele morre, se desfaz, mas o espírito continua com tudo aquilo que ele conquistou até o momento do desencarne, com a sua inteligência, com as suas qualidades morais, e assim ele volta ao plano espiritual dessa forma. Ou seja, não há uma mudança, tá? Todo aquele arcabouço que nós temos de conhecimentos, de sentimentos, nós levamos. E depois, numa próxima encarnação, nós trazemos isso novamente. Tá? Tanto a parte intelectual, quanto a parte moral. E aí nós vamos passar por mais um processo de experiências, né, com a família, com o trabalho, com as pessoas, com as dificuldades que a vida nos traz, e a gente vai evoluindo mais ainda. Então esse é o processo. Diversas vezes, centenas, milhares. E onde isso começou, pelo menos como seres humanos, né? Nós reencarnamos uma primeira vez como ser humano, mas a gente já trazia, naquela época, dentro de nós, todo aquele instinto e conhecimentos que nós acumulamos quando nós vivíamos ainda no reino animal. Tá? Nós somos produtos da evolução, tanto na parte física, que Darwin explica bem, quanto da parte espiritual. Então nós podemos falar que nós ainda estamos muito próximos desse mundo, desse homem animal. O que é o homem animal? É aquele homem que ainda retém dentro de si muitas das características herdadas dos animais. Quer dizer, o animal, ele para poder sobreviver, ele tinha que ser malandro, tinha que ser esperto, tinha que ser, às vezes, aguerrido, usar da força ou usar da inteligência. Vocês veem aí nos filmes, né, do mundo animal, do planeta Terra, sobre como é que os animais conseguem se manter vivos, né? Alguns com a esperteza. Tem até animal que se finge de morto para não ser atacado, e depois aquele que atacou vai embora porque ele já está morto, aí ele levanta e sai correndo e deve dar muita risada por causa disso. Então, ele usou de artimanha. São características dos animais, muitas características dos animais. E nós trouxemos isso. Nós trouxemos, vamos dizer, essa malandragem, nós trouxemos conosco, às vezes, a forma mais violenta de ser. Por quê? Nós desejamos defender o nosso espaço, nós queremos sobreviver, nós queremos ter um certo conforto e nós lutamos por isso. É lógico que se vocês perceberem, se olharem para as diversas pessoas, tem algumas pessoas que são ainda muito mais próximas do animal do que outras. Tá? Tem aquelas pessoas que elas ainda têm dentro de si a violência, o desrespeito ao outro. Não quer dizer que o animal ele desrespeitava. Na época, como animal, ele tinha que fazer isso para sobreviver. Mas agora, como homens vivendo aqui na Terra, já não convém que nós usemos das mesmas artimanhas, das mesmas malandragens, do mesmo jeito.
como animais. Então, o que para o animal era uma qualidade boa para ele poder sobreviver e manter a sua espécie viva, né? Para nós, não. Então, isso acabou se transformando em defeitos da personalidade. Eu vou listar, assim, alguns defeitos que as pessoas ainda mais próximas do mundo do homem animal ainda carregam consigo, tá? E a gente fala em termos de escala, quer dizer, algumas pessoas têm uma intensidade muito grande desse defeito e outras já está menorzinho, né? Então, por exemplo, algumas características do homem animal, por exemplo, o orgulho. O orgulho é um sentimento que faz com que a gente se sinta superior aos outros e por causa disso a gente acaba rebaixando outras pessoas. Mais para frente, em outros vídeos, nós vamos falar especificamente sobre esse sentimento do orgulho, tá? Por exemplo, o orgulho, com a nossa evolução de encarnações e outras encarnações, esse sentimento vai se transformando com o nosso aprendizado. Puxa vida, é melhor eu ser uma pessoa mais simples, eu perceber que nós todos somos iguais, que não é porque um cara é doutor e o outro não é, que ele deve se sentir superior ao outro, às vezes é o oposto, né? Então, o orgulho com a nossa vivência, com as nossas diversas encarnações, essa característica do ser deixa de ser um defeito e passa a ser uma qualidade, por exemplo, a humildade. O mesmo acontece com o egoísmo, né? O egoísmo, que é o grande mal da humanidade, é aquela ideia de você querer para si, juntar, manter a sua segurança, mas às vezes exageramos, né? Procurando juntar mais do que a gente precisa. E cada pessoa que você olhar, que você conhece, você vai perceber que ela tem uma densidade desse defeito do egoísmo, né? É muito característica dela, da sua evolução. Tá? Tem pessoas que não são nada apegadas. Elas aprenderam a se desapegar, sabe? E não sofrem pelo não ter. Então, daí você já percebe a diferença. Essa evolução que vai do homem animal, né? E vai mudando ao longo do tempo, as experiências, e começa a perceber que, puxa vida, eu estou agindo de forma errada, poderia ser diferente. Esse é o processo que nós, no Centro Espírita, nós falamos com frequência, é o processo da reforma íntima. Ninguém é perfeito. Tá? Hoje, se falarmos aqui qual é o homem ou o ser mais perfeito que já veio na Terra, o próprio Kardec falou que é Jesus, tá? No Livro dos Espíritos. Então, nós estamos num processo de evolução e o espírito, o nosso destino é a gente se transformar em seres espirituais mais elevados, que vai demorar muito. Tá? Outras características que o homem animal tem, e a gente tem um pouquinho, alguns têm mais, outros menos, é a inveja, por exemplo. Tá? A inveja. Inveja também. Mais para frente vamos falar apenas sobre esse sentimento que nós temos. Por causa desse sentimento, muitas vezes, em determinadas ocasiões, você vai na casa de um amigo, ficar sabendo alguma coisa, ou o seu vizinho ele comprou um carro novo, e você olha e fala assim, puxa vida, ele está um carro novo, minha mulher vai falar, pô, vamos comprar o carro também, vamos trocar. Minha mulher não vai falar, mas eu posso pensar que seria legal eu ter um carro, né? E aí me traz uma série de possibilidades. Puxa vida, ele comprou um carro, mas será que ele ganha tão bem assim? Ah, esse cara aí é fiscal. Aí a gente vem com aquela maledicência que está muito ligada a esse sentimento da inveja. São as características ainda que nós chamamos defensivas, que nós estamos ainda apresentando para a gente se defender
dos diversos ataques que nós podemos receber aqui no planeta. Nós falamos do orgulho, nós falamos do egoísmo, falamos da vaidade. Não, tem a vaidade, tem a inveja, o egocentrismo. O egocentrismo é aquele cara que ele acha que ele é o mais importante, ele deve ser o centro das coisas. Então, para ele, estando bem, está ótimo. É legal isso numa família, por exemplo? O marido que é egocêntrico, tá? Ele quer tudo para ele, não se preocupa com a esposa, que está cuidando dos filhos, porque o que importa para ele é esse momento, vai sair com os amigos, vai jogar bola todo final de semana e deixa a educação praticamente com a esposa, quer dizer, ele se preocupa com ele. Isso, lembrando, é uma graduação, né, que tem extremos, e com a nossa evolução, com o nosso aprendizado, com a vivência, com o desejo de ser cada vez mais feliz, né, com as pessoas que estão em torno a nós também vamos mudando, nós vamos deixando de ser egocêntricos e nós vamos caminhando, né, para a direita, assim, em busca da nossa perfeição. Tá? Então, todo momento da nossa vida a gente deve pensar, deve refletir sobre as nossas atitudes. O que eu estou fazendo? Será que é legal? Será que não é? E essas atitudes, ou os pensamentos, ou aquilo que nós falamos, são decorrentes das emoções que nós estamos sentindo. Tá? E essas emoções, elas surgem em nós por causa desses sentimentos que nós temos. Tá? Então, vamos lá. O homem, ainda muito próximo da animalidade, ele tem algumas atitudes que são conhecidas, por exemplo, a impaciência, o mau humor. Tá? O mau humor, por exemplo, é uma característica do indivíduo orgulhoso, principalmente, né? O melindre, que já falamos num outro vídeo, né? A pessoa que se irrita com facilidade, a pessoa fica assim irritada por qualquer coisinha, é intolerante, não dá um tempo para que as coisas também aconteçam e não reconhece que outras pessoas podem também falhar, né? Então é intolerante. A raiva, principalmente nessa parte assim do homem animal, a raiva ela vem no impulso, vem fruto do sentimento que a pessoa tem, explode numa emoção e essa emoção sai numa raiva, fala coisas que não deve, ou pega uma arma, atira, e não tem ainda o que nós chamamos da inteligência emocional. Tá? Com a nossa evolução, nós aprendemos a administrar melhor, através do nosso livre-arbítrio, nós damos um tempo. As pessoas instintivas, aquilo quer dizer, teve a emoção e já soltaram, ela está usando um instinto, está sendo instintiva. Muito próximo do que um animal faria. Ora, um homem mais evoluído, ele antes de agir, ele pensa se aquilo convém ou não convém e muda o tipo. Não quer dizer que ele vai ficar quietinho, mas ele pode falar de uma forma mais serena, colocar os seus pontos de vista. O ciúme, a agressividade, o preconceito, tá? E quanto tem de preconceito hoje, né? A gente fala assim, não, o Brasil não tem preconceito. Lógico que tem, talvez seja um dos países mais preconceituosos, na minha opinião. Tá? A gente nós precisamos reconhecer isso. Então, as características como preguiça, comodismo, nós somos seres instintivos, o medo ainda faz parte de nós, o medo de que a gente seja descoberto, o medo de perder o emprego, o medo de ter uma doença. Então, nós procuramos ficar na nossa área de conforto,
é melhor ficar onde eu estou do que lutar por alguma coisa melhor, ainda são as características da pessoa mais ligada às características dos animais. Mas com a vida, com as experiências e com a vontade de se melhorar, com a vontade de ser mais feliz, nós vamos nos abrindo às experiências. Se antes as experiências eram ruins para nós, hoje nós nos abrimos às experiências, mesmo que a gente fracasse, né? Mesmo que não dê certo, eu vou tentar fazer. E se der errado? Não tem problema. Se der errado, eu vou fazer de uma forma diferente, tá? Então, as pessoas que não têm medo da vida, não têm medo das experiências. E aí nós vamos, aos poucos, aumentando o nosso autoconhecimento, né? Conhece-te a ti mesmo. Nós já ouvimos isso. E é importante que a gente se conheça para que nós possamos começar a esse processo de melhoria. Nós vamos nos abrindo cada vez mais às experiências, não rejeitando as experiências mais como nós fazíamos no passado. E aí nós vamos evoluindo. Nós passamos a ter menos medo dos nossos sentimentos. Nós não precisaremos mais usar máscaras, essas máscaras existenciais que nós colocamos para que as pessoas não nos vejam como nós somos. Então, nós saímos às vezes de casa com máscaras pesadíssimas, nós vamos ao trabalho e nós somos outras pessoas. Dentro da nossa casa a gente se abre. Com as pessoas que a gente até tem uma certa familiaridade, nós somos muito mais abertos. Mas tem aquelas máscaras vivenciais que nem nós sabemos que nós temos. Isso acaba afetando enormemente aí a nossa saúde, o nosso equilíbrio, né, psíquico e também do próprio organismo físico. Nós temos muitas defesas, nós somos muitas vezes tímidos para não demonstrar outro tipo de fragilidade que nós temos. E nesse processo com a vida, nós vamos, aos poucos, evoluindo. E a evolução é constante, quer a gente queira, quer não. Só que você pode evoluir numa boa, né, com amor, ou através da dor. Tá? Mas a evolução ela virá. E as características, então, do homem espiritual, vou dar uma passada assim rápida, é a humildade que eu já comentei. O homem com características assim mais elevadas, ele pratica a caridade com mais amor, com desprendimento. Ele é indulgente com o próximo. Ele não vê o defeito ou não ressalta o defeito do próximo. Isso é muito importante. É mais paciente, ele é mais humorado, ele é mais tolerante, tem mais calma, mais serenidade, mais confiança. Percebem? A diferença do homem ainda num processo muito inicial da evolução. Aí nós estamos no processo intermediário, mas temos a capacidade de visualizar onde a gente precisa chegar, caminhando em busca desse homem espiritual. Mas isso não acontece de uma hora para outra, tá? Precisa ser perseverante, precisa ter dedicação, precisa ter vontade, tá? Muito exercício, muita paz para todos. Tchau, tchau.